Bom, nesse dia 7 de julho de 2015, o Jornal do Povo, através desse jornalista Wellington Mello, estou junto aqui com o procurador jurídico da Câmara Municipal de Venceslau Braz, Dr. René Leal Bueno. E pelo que se cogita na região, dentro da cidade toda, é o bafafá aí que possivelmente a Câmara de Venceslau Braz pode ter aí 11 cadeiras dentro de representantes dentro da Câmara Municipal. E eu gostaria que o doutor explicasse para nós quando foi aprovada a regulamentação e a aprovação do aumento de cadeiras, se houve essa aprovação, que passa de 9 para 11 cadeiras dentro do Legislativo brasense. Bom, primeiramente, boa tarde. Inicialmente, o projeto foi apresentado por todos os vereadores da composição atual, né? Ou seja, pelos 9 vereadores. De maneira unânime, ela foi aprovada dentro de tudo que estipula o regimento interno, a lei orgânica, né? E até a exigência que o TCE faz na época de eleição. Que esse número de vereadores ela tem que estar expresso na lei orgânica municipal. Não pode ser por lei ordinária, não pode ser por lei complementar, ela tem que ser expressa na lei orgânica. Então a gente foi feita a readequação dentro do poder soberano que o plenário existe, os vereadores como representando o povo, tem o total direito constitucional, permissivo, de se alterar o número de vereadores. Dentro do que tem que deixar bem claro, que a Câmara ela tem a total autonomia no sentido de estabelecer o número mínimo para qualquer Câmara, seja ela de 5 mil habitantes, 3 mil habitantes, ou até 1 milhão de habitantes, ou o município igual Curitiba que tem 3 milhões. Se quiser, pode deixar 9. Menos que 9 não é permitido. E a Constituição, desde a sua alteração pela emenda constitucional 25, que já começou a ter todas aquelas alterações, quer dizer, a emenda constitucional 25, não, deixa eu só fazer uma consulta rápida. Bom, ela foi uma emenda que teve toda aquela discussão, o STF falou que teria que ser um número mínimo de 9 para todos os municípios, e teve só que feria a Constituição, porque toda a representatividade ela é proporcional. Então, se a gente pegar hoje, o que a Constituição exige? Ela exige que o quê? Ela no artigo 29, ela estipula toda a regulamentação do município, que toda a legislação local com interesse municipal ela é regulada pela lei orgânica, e lá vai estipular todas as regras, eleição para prefeito no primeiro domingo de outubro, que juntamente vai o vice-prefeito, ela vai regulamentar o número de vereadores, regular os tetos de subsídio dos vereadores, né? Então ela estipula, no artigo 29, inciso 6, a linha B, que em municípios de 10 mil a 50 mil habitantes, estipula, por exemplo, o valor do subsídio dos vereadores, que ela tem que ter todos aqueles ditames constitucionais, né? Ela possibilita o que também? No artigo 29, ela fala lá o seguinte, o artigo 29, inciso 4, para a composição das câmaras municipais será observado o limite máximo. Então, no caso de Venceslau, tem que deixar bem claro. Hoje, legalmente, para o IBGE, Venceslau tem, dentro do censo de 2010, segundo dados do oficial do IBGE, está aqui previsto uma população de 19.298, isso em 2010. Então, o que a Constituição permitiu quando ela fez a alteração de número de vereadores? Havendo o limite de habitantes, deixa bem claro, habitantes e não eleitores. Habitantes é toda a população regularmente constituída na pesquisa de censo pelo IBGE. E havendo orçamento, sendo respeitado o orçamento, a Câmara pode fazer essa mutabilidade no número de vereadores. Dentro do consenso geral da Câmara foi feito o quê? Que é interessante para o município, dentro da sua população, que é uma população crescente, que estima-se que hoje ela beira os seus 25 mil habitantes, né? Então, o que foi pactuado? Tem que deixar bem claro que, tendo 11 ou 9, o orçamento da Câmara é o mesmo. O que está pactuado é o seguinte, criando-se agora 11 vereadores, o subsídio dos vereadores vai ficar congelado. Então, o dispêndio financeiro para 11 ou 9 é o mesmo. O que vai ser aberto mão, porque a cada 4 anos, quando se tem uma nova eleição, é fixado o subsídio dos vereadores, quem está no mandato hoje,
vai votar o subsídio para a próxima eleição. E todo município, se a gente fizer um levantamento, todo município a cada 4 horas ele aumenta o salário dos vereadores. Tem que deixar bem claro que a gente fala com demagogia, porque o salário do vereador tem que ser um salário mínimo. Simples. Só que daí os vereadores vão querer participar, vai ter um legislativo forte, um legislativo que trabalhe, que eu não conheço, nem relógio de trabalho de graça. Então, assim, havendo a qualificação, assim como também é votado o salário dos secretários, quanto melhor o secretário, melhor o salário do secretário, melhor a capacitação desse servidor, né? Então a gente tem que ver todo o arcabouço que tem o poder. Não é simplesmente a gente só trabalhar com numerários, certo? Então, dentro dos critérios que a Constituição exige, o município se enquadra, que é orçamento para isso e população. Doutor, também gostaria de saber sobre a questão, isso foi aprovada em sessão ordinária, extraordinária, e se foi, quais foram as datas que houve essa votação? Olha, eu não sei precisar data, até mesmo porque eu não estou com o projeto de lei aqui. Então, foi aprovado no mês de junho, respeitando os ditames da lei orgânica, que é o quê? Aprovação pelo mínimo 2/3, deixar bem claro que a votação foi unânime, certo? Ela está totalmente pautada dentro da lei. Todos os vereadores votaram a favor. E também foram todos os vereadores os proponentes do projeto. Pelo menos é o que está documentado, todo legalmente constituído. Sei que ela foi aprovada por quê? Porque a lei orgânica, quando tem uma emenda à lei orgânica, ela tem um rito diferenciado. Ela exige aprovação por quórum especial, que é o 2/3, porque tem que deixar bem claro, qualquer lei ordinária para ser aprovada, ela tem que ser aprovada pela maioria dos presentes. Então a nossa Câmara é 9, se a gente tiver, por exemplo, 6 vereadores, tiver 4 votos, ela é aprovada, seria a lei ordinária. A lei complementar, ela exige a maioria absoluta dos presentes. Quer dizer, a maioria absoluta do quórum total, que seria o quê? 5 vereadores. A lei orgânica ela é uma lei excepcionalíssima, ela exige a aprovação de 2/3 para ter uma emenda à lei orgânica, certo? Só que, deixando bem claro, foi aprovado por unanimidade. A lei exige, ela tem um rito de prazo mínimo de 10 dias. Então, assim, foi respeitado esse interstício que a gente fala de votação, certo? Então, ela está tudo dentro, pautado pela mais absoluta legalidade. É uma autonomia, mais uma vez, deixar bem claro que é uma autonomia do município. Ah, mas ela não é período eleitoral, o que é regulamentado, que o TCE exige, que a própria STF exige. Então existe um embasamento jurídico para a mudança do número de cadeiras. Autonomia municipal. E na sua opinião, como procurador municipal do Legislativo, quais são os benefícios que a Câmara e a população brasense vai ter com essa mudança dentro das cadeiras do Poder Legislativo? Dentro do poder constituinte e até dentro do poder dever, eu diria, né, que é o poder de fiscalização, eu acho que assim, é o dever de todos os munícipes fiscalizar. Todo cidadão tem um poder dever de fiscalizar. Afinal, a coisa é pública. O Poder Executivo hoje exerce a administração municipal, os vereadores estão lá para fiscalizar e criar leis. Se você tem maior número de vereadores, você aumenta para 2, porque assim, é demagogia demais a gente só pensar no lado financeiro. Como já deixei pactuado aqui, já deixei bem claro, o gasto será o mesmo. Certo. Se fosse hoje para... ao invés, poderia, além da mudança do número de cadeiras, poderia se achar a questão dos valores e aumentar o subsídio, que a gente se fala como salário. Só a título de curiosidade, para deixar bem claro a legalidade, se a gente pegar hoje a remuneração, até quando eu fiz o levantamento do projeto, porque a gente tem que fazer uma estimativa orçamentária. A gente não fez a toque de caixa, foi feito um estudo de viabilidade financeira orçamentária, né? A gente tem que ver, acompanhar o PPA, a LDO, a LOA, e dentro a gente está com... não estamos gastando nem 40% da folha salarial. Por quê? Nós somos uma Câmara enxuta. Não é defender o poder. Então existe orçamento livre para essa mudança. Sim, por exemplo, igual deixar bem claro, a Câmara nossa abre mão de um monte de benefícios financeiros. Tudo isso é possível porque pela economia que já foi feita.
Se vocês acompanharem, for ver os últimos anos, em média todo ano é devolvido entre 300 a 400 mil ao município, ao executivo. Que é o quê? A gente poderia, o poder no caso aqui, poderia gastar, inventar despesas. Mas não. Aqui paga pela autonomia, deixar bem claro que aqui os vereadores abrem mão de verba de representação, verba de gabinete, abrem mão de cartão corporativo, abrem mão de celular corporativo. Nós somos a primeira Câmara que eu tenho conhecimento que a gente fixou um limite de diária. Não tem carro oficial, né? Mas é importante diária, porque sempre levanta-se sempre a mesma questão da diária. Tem municípios aí que tiram 10, 12 diárias no mês. A nossa Câmara é 4. A quinta diária aqui não existe. Tem um valor plausível, um valor dentro do mercado da despesa que a diária se destina, que é hotelaria, transporte, alimentação, né? Então assim, é tudo dentro da legalidade. Qualquer município pode acompanhar pelo portal da transparência, nada que as escuras. A gente está respeitando os ditames da lei. Quiserem ver as diárias, subsídio de todo mundo, salário dos funcionários, está tudo expresso. Então assim, não tem nada a se esconder, está tudo dentro da mais absoluta legalidade. Porque assim, quando você vê atos obscuros, escondidos, chama atenção. Mas aqui a nossa Câmara está aberta, né? Durante toda terça-feira nós temos as sessões ordinárias, temos as votações, né? Então assim, outra coisa deixar bem claro, então essa lei, essa alteração, tem o prazo máximo até o prazo das convenções, 30 de junho. Hoje, os vereadores decidiu o que seria interessante o município, aumento de fiscalização, um aporte maior. Venceslau já é um município já se caminhando ao desenvolvimento. Então a gente estima hoje que vai estar por volta de 25 mil habitantes, né? Então se a gente fizer aí uma média geral para 11, um vereador vai representar aí pelo menos uns 2 mil habitantes, né? Se a gente sabe, claro, que não é função de vereador fazer a função do executivo, mas a representatividade, quanto mais tiver ela for feita de forma correta e séria, quem ganha é o munícipe, né? Então imagine, Em média, o senhor acredita que esses 2 novos ocupantes da vaga poderão gastar tanto quanto do orçamento do legislativo? Agora aquilo que eu te falei. Para a próxima, poderia ter um aumento. A título de curiosidade, aumento do subsídio dos vereadores. Esses 9 vereadores, se continuassem 9, o subsídio pode ser até 30% do salário dos deputados estaduais. Hoje não me recordo de cabeça, mas quando eu fiz o levantamento, os vereadores poderiam ganhar até R$ 9.600 no próximo mandato, se não tiver a correção da inflação do subsídio dos deputados estaduais. Mas assim, na projeção que a gente vê que todo ano tem a correção da inflação, então facilmente o subsídio aqui em Venceslau, pelo orçamento que o município tem, poderia ser um subsídio de R$ 10.000. E hoje esse valor é R$ 5.000, subsídio bruto. Sem contar com desconto de imposto de renda, INSS, que todo assalariado tem, certo? Então assim, às vezes o bruto assusta. Você fala R$ 5.000 um subsídio, mas poderia ser 10. Então o que foi feito? Vai abrir uma maior democratização, porque assim, havendo mais representantes, fortalece a democracia. Isso é inegável. A gente pode vir com um discurso moralista e falar que não, mas é isso que acontece. Quanto maior a participação, maior o número de vereadores, maior vai ser a representatividade dos munícipes. Essa é a minha opinião, né? Então assim, foi aberto mão de ter um aumento de subsídio para ter um número maior de vereadores, certo? Então aqui deixa bem claro nesse sentido. Doutor, e para finalizar, já que a lei ela já foi aprovada, regulamentada. Ela já percorreu todo o seu ditame legal. Ela foi apresentada. Qual é o próximo passo para a conclusão desse projeto? Agora a gente vai fazer a comunicação à Justiça Eleitoral. Já tem previsão para isso? Nós estamos fazendo toda a documentação que o próprio TRE exige, até porque é feito o quê? Só que a gente tem toda essa regulamentação para fazer até 30 de junho. Né? Assim como os vereadores podem fazer uma nova emenda, né? A gente não sabe o dia de amanhã, o município pode diminuir a arrecadação esse ano, tudo pode acontecer. Né? Porque a administração pública ela é o quê? Dinâmica. Tem até o dia 30 de junho do ano que vem. Do ano que vem para regulamentar, porque a gente tem que comunicar o TRE. Para o quê? Porque o TRE tem que saber para fazer os coeficientes partidários, os coeficientes de cadeira,
fazer o coeficiente eleitoral, né? Então tem toda essa regulamentação que a gente já foi publicada, está tudo dentro do ditame legal, ela foi dada publicidade, ela foi promulgada pela mesa, tanto que saiu de diário oficial, que tem essa repercussão. Mas é bom que a população tem que ter noção do como é o trâmite e o que pode ser feito, porque como eu falei, para falar ao vento qualquer um fala. Né? A gente está falando dentro da legalidade e o que a Constituição permite, igual eu falei para você. Ó. Então um município de 10 mil, 50 mil habitantes pode ter o quê? Até 11 vereadores. Né? Então assim, até 11 vai o quê? Dentro da competência da Câmara, se quer 11 ou quer 9. É as duas opções que há. Certo? Então é um poder constituinte da Câmara de Vereadores atual. E assim, pode falar que eles dão casa própria? A eleição está aí, participa quem está afiliado a partido. Né? A eleição é um processo público. Quem quer participar, basta se filiar, provar que é cidadão, né? Ter seu título de eleitor, e ele pode participar normalmente do sufrágio. Né? 11, e fica a critério. Houve uma crescente, a gente tem informações que regiões da nossa região, por exemplo, Jacarezinho pode aumentar, Santo Antônio pode aumentar, eu acredito que Siqueira Campos, Carlópolis, são municípios que podem também ter 11. Vai do que? Da vontade política. Né? Então, se é interessante o município, no meu ver, pode ser sim interessante. Né? Cabe à população fiscalizar. A gente não pode esquecer que quem vai dar a palavra final, quem é os 11 representantes, é o município. Ninguém aqui está legislando em causa própria. Ninguém tem cadeira cativa no legislativo. Um pleito vai ser feito. Né? Então aí, a parte particularmente, um ano e 3 meses da eleição, como diz, 11 cadeiras em aberto. Ninguém tem cadeira cativa aqui. Né? Então a população tem que se conscientizar isso. O voto consciente hoje é a melhor arma disso. Ela vai ter o poder de escolher 11. Às vezes pode falar assim, poxa vida, a eleição passada ficou uma pessoa boa de fora. Essa pessoa boa não se arrega o ano passado, porque a eleição passada de Chapecó já poderia ter 11. Já poderia. Porque o município já se enquadrava na população mínima de 15. Certo. Então assim, hoje o mais importante, né, até falar pela minha opinião própria, o mais importante não é o número de cadeira. O mais importante é o voto consciente. Ela escolheu os 11 pessoas que ela considera mais apta a exercer a função pública. Porque, acima de tudo, na minha opinião, quem exerce mandato eletivo exerce uma função pública, é um munus público. É uma função pública, ela não é profissão. Porque a toda 4 anos se abre um novo pleito, quem fez campanha na passada vai ter que fazer de novo, e não vai ser reeleito automaticamente. Se ele provar que ele não é capaz, cabe à população decidir que vai cortar. Que a gente ouve falar, mas está colocando 11 para se garantir. Mas como se garantir? O cara não conta os votos da eleição passada, é uma nova eleição, começa todo mundo do zero. Né? Então, assim, o mais importante hoje é a conscientização da população. Né? Ela escolhe, até a Constituição fala, né? O poder emana do povo para o povo. Então... Bom, doutor, eu então agradeço por ter me recebido aqui dentro da Câmara Municipal e por dar as explicações necessárias para que a população realmente tenha um respaldo sobre aquilo que se comenta. Nada foi feito na surdina, né? A gente sabe que na vida palavras são lançadas ao vento, como eu falei. Eu acho assim que acima de tudo de a gente às vezes compartilhar ou curtir alguma coisa em rede social ou até blogs, sites, a gente tem que ver a essência, né? Porque assim, uma palavra, a gente sabe que uma mentira dita várias vezes se torna verdade. Então eu acho que a gente acima de tudo tem que checar a informação. Jamais vai ser feito, pelo menos porque precisar de mim, que a minha função é isso, né? Eu faço o controle da legalidade, a minha função funcional aqui na Câmara, né? Faço os pareceres, faço o controle da legalidade e a função nossa é fazer isso, é fazer o controle total devido da legalidade. Então ela está aprovada dentro do que a lei orgânica exige, o regimento interno prevê, e dentro do poder constituinte que a Câmara, que a lei orgânica, a própria Constituição Federal dá, está respaldado. Agora, cabe ao eleitor fazer seu papel, né? Ele avaliar melhor quem são os 11, né? Que assim, criticar é fácil, né? Criticar é muito mais fácil do que você, às vezes, valorar e ver o que é melhor para cada um, né? A gente sabe que política deveria a gente realmente escolher os mais capacitados, mas a história nos mostra que às vezes muito mais o eleitor em si acaba pensando muito mais no seu próprio umbigo, né?
do que pensar no bem-estar de todos. Porque a Câmara, acima de tudo, aqui é representante do seu eleitor. A partir do momento que um vereador ele é eleito, que fique bem claro, a partir do momento que o vereador ele é eleito, ele é representante de toda a população. Ele não vai só simplesmente representar seu eleitor, ou ele vai ver só o benefício do seu eleitor. Ele é o fiscal da lei de toda a municipalidade. Né? Então, às vezes é assim, eu não vou pedir para fulano porque eu não votei nele. A população tem o total direito e dever de cobrar. Porque a partir do momento que ele está investido no mandato eletivo, ele representa toda a população. Né? Então ele exerce uma função pública, recebe, é remunerado para isso e cabe a população exigir seus direitos. Né? Então o pleito, estamos em vias de logo começar uma nova campanha política. Né? Então que fique o exemplo do governo federal, governo estadual, que anda, como diz, no jargão, anda capengando de administração pública, né, que sirva isso de exemplo para que se possa cada vez mais ter pessoas mais pautadas, mais bem qualificadas para a função, né, porque infelizmente a nossa democracia hoje ela está, diria assim, doente. Né? Se a gente pegar o governo estadual hoje, o governo federal, não são um primor de administração pública, né? Que parte do princípio do que a gente sente mais, o governo federal sim, é ruim, o estadual é ruim, mas o que a gente vai sentir na pele é o municipal. Né? Então que possa cada um, eu sou de Pinhalão, não voto aqui, né? Mas sempre a gente torce e tenta participar, fazer o melhor que posso, fazer a minha função com garbo, com pautado na honestidade, sempre aqui, para o melhor da população. Porque quem vai precisar da municipalidade, da administração, é os mais necessitados. Não vai ser a pessoa que tem dinheiro para custear suas despesas. Quem mais sofre com a má administração pública é os mais necessitados. E eu acho que assim, o governo não é da maioria, acho que o governo é simplesmente, até mesmo o ministro do STF falou esses dias, né? O judiciário está para resguardar as minorias. E o legislativo não deve ser diferente também, né? A gente tem que pensar no bem comum, mas simplesmente. E sempre o quê? A isonomia é diferente da justiça, né? A justiça é igual para todos. E a isonomia é o quê? Os mais necessitados devem ter uma guarida maior. Então, como diz, voltando a bater na tecla, né? O mais importante hoje não é o número de vereadores, não é 9, não é 11, não é 20, e sim o voto consciente, para que se escolha, né, que o poder está na mão do eleitor. Né? Se ele não está feliz com o voto anterior, de que escolha o melhor, né? Então tem todo esse viés que cabe à conscientização, que hoje seria o que ajudaria muito mais a nossa sociedade, principalmente a sociedade brasileira, no caso. Tá certo, doutor. Mais uma vez, coloco o nosso site e o nosso jornal à sua inteira disposição. Que se dispõe, então, para qualquer esclarecimento, que fique bem claro que qualquer munícipe quiser, a documentação está aqui. A Câmara é um órgão público, os documentos são públicos, não existe diário secreto, em vista de outros poderes legislativos que a gente vê por aí, né? Teve-se notícia. Os vereadores, eu acredito que o presidente também está à disposição, né? Qualquer informação, qualquer esclarecimento maior, estamos aqui para total disposição de toda a sociedade brasileira. Tá certo, meu. Muito obrigado, doutor.